Graça e paz, colegas. Boa noite. Boa noite, graças a paz. Pode ser mais boa noite. Bom, meus irmãos, boa noite mais uma vez, paz do Senhor Jesus. Todos bem-vindos à nossa terceira aula e hoje a gente vai iniciar já a apresentação dos trabalhos das equipes. Tá? Hoje é a primeira equipe, a equipe de Jó, então a gente já vai começar com a apresentação de vocês, tá? Eu esqueci de avisar esse detalhe, mas é só um detalhe, não vai fazer muito sentido mais agora, não. Então, a equipe pode ficar à vontade. Eu sei que vocês têm slide, né? Provavelmente. Eu vou só permitir que vocês também façam o uso do compartilhamento. Mas vocês já sabem já, né? Fique à vontade. Se não souber, pode perguntar que a gente auxilia no compartilhamento. Já para começar? É. Segura na mão de Deus. De Esse Deus. detalhe, tá, pessoal? Então, Tá, detalhe é esse. Já começa com a apresentação. deixa eu ver como é que eu faço aqui. Calma aí. Não tá aparecendo aqui para mim a, a página do compartilhamento da minha tela, não, Wagner. No botãozinho verde não tá aí, não? Não, o botãozinho está, mas eu digo, não tá aparecendo Pera, deixa eu ver se eu autorizei, né? Um minuto, viu? Peraí. a página, entendeu? Pronto, agora eu autorizei. Vê aí se vai. Ah, foi. Deus abençoe vocês e boa apresentação, tá? Amém, seja o que Deus quiser. Gente, quando vocês conseguirem ver a tela, me falem, por favor. Ele foi? João foi para o espaço. Oi, ele volta, gente. Peraí que tá voltando, viu? Olha lá, chegou. O homem caiu do espaço. Foi. Ele tá voltando aí. Eu fui. Dilene mandou eu aterrissar, fui jogado, foi no chão com força. Você caiu do espaço, John. Fui aterrissado com força. Vamos lá. Quando aparecer para vocês a tela, por favor, vocês me dão um toque, viu, gente? Perdão. Apareceu já. Já tá vendo sua tela, viu? Se eu aumentar aqui, fica melhor para vocês. Como é que tá aí? Porque eu realmente não consigo ter noção de como tá, viu? Então, é por vocês mesmo. Quando você coloca a tela toda, não aparece. Tá ótimo, viu? Quando coloca tudo, fica melhor? Fica. Bom, para mim, né? Para todo mundo fica melhor assim? Sim, John, sim, tá Assim ótimo. melhor. Aí, Tá tá bom. ótimo. Primeiramente, boa noite, a paz do Senhor a todos. Eu sou o John, né? Todo mundo aí me conhece. Quem não me conhece está conhecendo agora, sou o John. E
o nosso grupo é composto por mim, a Keren, a Thaís e o Alex. E hoje nós vamos trazer para vocês um pouquinho mais sobre a análise teológica sobre o livro de Jó. O livro de Jó, ele, antes de tudo, né, quando nós falamos do livro de Jó, nós não devemos nem podemos somente frisar como um simples livro, nós não podemos frisar simplesmente só como um livro poético narrado de uma maneira linda e poética, romântica. Mas o livro de Jó ele traz para nós um convite muito intenso sobre reflexões. E não somente, não apenas sobre sofrimento ou ganhar ou perder, mas acima de tudo, o livro de Jó ele traz uma grande reflexão a respeito de fé, justiça, amizade, a hora do silêncio e, acima de tudo, integridade, né? E é sim um texto muito antigo, só que o interessante da carta, do livro de Jó, do romance de Jó, como algumas pessoas falam, é que ele não é um livro que está preso somente ao passado. O livro de Jó ele tem uma travessia muito grande e que exatamente essa travessia ele pode ser utilizado continuamente até hoje na própria experiência nossa, né? Vale sempre ressaltar que Jó não é um personagem distante, né? Ele é um personagem que ele representa toda e qualquer pessoa que já passou ou que passa pelo seu problema, que passa pelo seu momento de prova, porque todos nós, como cristãos, passamos pelo nosso momento de prova e que, de maneira inesperada, a gente busca por respostas em Deus e muitas das vezes nós encontramos o silêncio, né? E a história de Jó ela é marcada aí por uma profunda dor e o livro ele retrata exatamente essa dor e ele traz também uma postura extremamente honesta da parte de Jó sobre essa dor que é feita. E isso traz para nós aquela reflexão também de que em um tempo como os nossos tempos de hoje, a, onde a pressa e a nossa rotina muitas das vezes sufoca a nossa profundidade e sufoca muito o nosso eu, o livro nos convida, o livro de Jó, ele nos convida a ter um olhar um pouco mais calmo para o sofrimento, né? Não só o nosso sofrimento, mas também o sofrimento do nosso próximo. Nos ensina a compadecer pelo sofrimento do nosso próximo. E, acima de tudo, reconhecer que, mesmo quando as respostas não chegam, nós ainda podemos encontrar a sabedoria trilhando o próprio caminho, né? E aí, com isso, eu confesso que eu tive que escrever isso e anotar, que senão eu não ia lembrar. Mas, com isso, a gente pode começar a abrir agora a questão teórica, né, da própria análise em si do livro de Jó. O livro de Jó, atualmente, ele é de um autor desconhecido. Algumas pessoas falam que é por Moisés, outras pessoas falam que é por Eliú, mas alguns estudiosos, eles ficam aí nessa divisão exatamente de quem foi o autor preciso da escrita de Jó, mas o fato é que nós acreditamos que o verdadeiro autor, né, foi sim o próprio Deus que inspirou a um dos seus filhos, servos, para poder narrar essa história e narrar de uma maneira profunda, de uma maneira poética. Vale ressaltar que o livro de Jó também é chamado de livro poético, exatamente porque ele é dividido em poemas, por mais que no decorrer das traduções, no decorrer das mudanças de traduções e de modificações, essa parte poética, a estrutura poética, ela foi perdida para poder se adequar ao atual, né? Mas mesmo assim, o livro de Jó ele continua ainda sendo sim chamado de um livro poético, exatamente por conta das suas rimas, das suas métricas, da forma de se dizer, da forma de se escrever, da forma de se expressar, principalmente levando em consideração várias figuras de linguagens, né? Como
O professor já tinha falado em algumas aulas anteriores, e a gente teve que voltar lembrando aí das aulas de português, que eu confesso que eu não lembrava. Mas, tudo bem. Então, como eu acabei de falar, o autor ao certo não se tem. Embora Moisés seja um candidato aí proposto muito forte a ter acontecido, a ter escrito este livro, um outro que também é sugerido é o próprio Eliú. E o Eliú, ele também aparece no livro de Jó, lá em Jó 32, versículo 1, se eu não me engano. E uma outra coisa que o livro também traz é uma linguagem de traços arcaicos, é um hebraico mais antigo, é uma influência aramaica mais pesada, o que indica, consequentemente, que ele possa sim ter sido escrito e transcrito por um período de transição linguística lá do passado, exatamente de quando o povo ali, principalmente da região de Ur dos Caldeus ali, que é onde a minha colega vai chegar mais à frente, que é onde talvez tenha acontecido essa história, estava fazendo essa transição aí da linguagem aramaica para o hebraico. Alguns outros rabinos estudiosos, eles também sugerem que originalmente o livro ele foi escrito em aramaico, né? Mas foi traduzido para o hebraico bíblico, que explica algumas expressões. Se nós formos trazer para o hoje, tipo na questão linguística, dentro do território israelita não se fala o hebraico mais bíblico em si, somente rabinos mais antigos, devido a certos tipos de expressões idiomáticas mais antigas que se permaneceram, né? Então, o hebraico, ele é diferente do hebraico bíblico. A forma de falar, as expressões, entre outras coisas, são completamente diferentes. Então, nessa transição do aramaico em si para o hebraico bíblico, houve aí essas diferenciações, certo? Gente, se é muito rápido, vocês falam, viu? Pelo amor de Deus. Não deixa de falar, não. As evidências internas. As evidências internas, ele traz um pouco mais algumas coisas que talvez nem a gente acredite direito, né? Como a questão de certas figuras que é catalogada pelo próprio livro, aquela coisa toda. Mas aqui a gente traz que o estilo literário e poético, ele é bastante sofisticado, como eu já havia dito, com longos discursos, um monólogo também brilhantemente escrito e que indica uma sabedoria escrita. Tanto que, se o livro de Jó ele puder ser manuscrito ou transcrito para um script, ele se torna um monólogo teatral muito bem feito, porque ele é separado por essas estrofes de monólogos, né? E ele traz as falas bem separadas, bem divididas. O texto ele menciona certas figuras animalescas, assim eu posso dizer, que a gente não sabe da realidade se realmente existiram ou não. Né? Algumas pessoas, que no caso é o Bimote e o Leviatã, existem, circundam histórias, principalmente na área mitológica, vikings, e sabe, todo mundo que veio dessa parte greco-romana e tal, ela conta a história do Leviatã, talvez possa ser que esteja adormecido no fundo do oceano, não sabemos. Só saberemos quando Jesus voltar e soltar aí o dragãozão para matar todo mundo. Fora isso, não sabemos. Algumas pessoas também indicam que o Bimote seja uma espécie de dinossauro e tal. A gente já entra numa coisa um pouco mais diferenciada, que a gente não vai entrar nisso aqui por agora. E outra coisa que também ela é bem fixa é que os nomes das pessoas e os lugares são de origem aramaicas ou edomitas, o que sugere as raízes completamente mais antigas deste livro em si. As evidências internas também, que eu coloquei mais como curiosidade, é que um livro tão antigo e mostra uma sabedoria sobre um conhecimento astronômico absurdo, onde lá em Jó 9:9 e 38:31 ele diz e ele destaca um conhecimento muito elevado sobre a constelação de Orion, né? Tem até o versículozinho lá. E assim, um livro tão antigo que se passa há tanto tempo,
E ele já traz uma carga astronômica pesada de algo que só foi vir ser descoberto milhares de anos depois, né? Uma outra coisa que acontece também é quando o Jó fala de fenômenos meteorológicos com uma precisão muito absurda, principalmente questões de ciclos de água, formações de trovões, relâmpagos e tudo mais, o que demonstra uma observação científica e amplamente poética. As evidências externas. Deixa eu trazer esse negocinho para cá. Deixa eu só trazer vocês para aqui pro lado rapidinho. Ficou bem no meio do meu slide. As evidências externas é que o livro de Jó, ele também era conhecido pelos antigos hebreus e também é citado no livro de Ezequiel 14, 20, do 14 ao 20, o que mostra a relevância histórica absurda. Em Tiago 5:1, também faz menção a Jó no Novo Testamento, destacando a sua perseverança como servo em meio às tribulações. Vários manuscritos antigos encontrados, como o do Mar Morto, por exemplo, existem fragmentos que contam a história do livro de Jó e que são preservados até hoje. E alguns estudiosos do Oriente Médio, eles comparam os fragmentos, o sofrimento de Jó, às narrativas antigas da Mesopotâmia, que são pequenos monólogos que tinha, né, na antiga Mesopotâmia, chamados de diálogo do sofredor com seu amigo. Nada mais é do que a própria história de Jó com os seus amigos, porém reforçando a ideia da temática aí de, de, de Jó, né? Que era nada mais do que um justo fora de Israel, né? Debatido aí na Mesopotâmia. Aí agora eu vou deixar para minha colega. Gente, deu para entender? Se eu estou falando rápido, vocês me perdoam. Tá bom, João, muito bom, continue. A paz do Senhor a todos, né? Dando continuidade ao trabalho, né? Que nós podemos ver a data e período, né? Que esse texto, que esse livro foi escrito. Embora o livro possa ter sido escrito mais tarde, os acontecimentos relatados parecem se passar na época dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, por volta de 2000 antes de Cristo. Segundo ponto, Jó servia como sacerdote da própria casa, o que era comum antes da lei mosaica. Não há menções da lei de Moisés e nem ao templo ou sacerdócio levítico, sugerindo um período anterior a esses elementos. Pode passar. Pera aí, amiga, que o trem parou aqui. Segurei a noção. Alô? É isso aí? A longa vida de Jó, mais de 200 anos como os patriarcas, é o tipo de adoração sem sacerdote ou templo. Aponta para um período pré-mosaico, mas alguns sugerem que a redenção final ocorreu após o exílio babilônico, como um recurso literário para consolidar o povo exilado. O outro ponto aqui diz que a ausência total de menções a figuras históricas hebraicas, Moisés, Davi, profetas, etc., também reforçam a ideia de que Jó não era israelita, que torna o livro ainda mais universal, né? O que nós podemos falar também um pouquinho sobre a cultura da época, né? A sociedade era patriarcal, o pai era o líder espiritual, político e econômico da família, né? Jó, ele era esse homem, esse líder espiritual de toda a sua casa, de toda a sua família. A riqueza era medida por posse e animais, servos e terras, como é mostrado na descrição dos bens de Jó, né? O texto ali, o livro, ele demonstra que Jó ele perdeu tudo que ele tinha. Então, as riquezas naquela época era dotada por isso, sobre as suas posses, os animais, os servos, as terras que eles possuíam, né? A justiça era feita nas portas da cidade, por meio de conselhos de anciões. Jó
era respeitado e provavelmente fazia parte desse conselho, né? Jó, ele era um homem respeitado no meio da sociedade e provavelmente, né, ele fazia parte também desse conselho. O sofrimento era visto como consequências diárias do pecado, algo que os amigos de Jó repetem com frequência, mostrando o pensamento comum da época, né? Nós podemos ver várias vezes ali os amigos de Jó falando, né? Ah, deve ser porque ele estava em pecado, ah, foi por causa disso e daquilo. E não, nós podemos observar também que Jó, ele era um homem íntegro, ele foi um homem fiel, por mais que chegou um período de tanta pressão que ele pediu a morte, mas ele depois ele compreendeu, né, o que o Senhor estava falando com ele entendeu o propósito de Deus na vida dele. E aqui também nós podemos ver a cultura da época. Jó sacrificava os animais individualmente por cada filho, possivelmente temendo que fosse pecado em pensamento, o que mostra uma espiritualidade profunda e preventiva, incomum para o tempo, né? Jó, ele sacrificava animal por cada filho, porque ele achava que possivelmente tivesse sido mesmo o pecado dele, por uma das vezes ele achava sobre isso, né? O modo como os amigos de Jó via, viajam longas distâncias para visitá-lo, demonstra a importância do código de honra, da amizade e da hospitalidade tribal, muito valorizado nas culturas semitas antigas, né? Os amigos de Jó, eles foram fiel a ele, eles viajavam, né, longas distâncias para estar ali aconselhando ele, mesmo que muitas das vezes, né, eles até julgaram Jó, eles falavam de Jó, falavam assim, Jó, você está em pecado, será que você tem... Eles duvidavam até mesmo de Jó. O fato de os amigos de Jó ficarem 7 dias em silêncio revela um costume antigo de luto profundo chamado Shivá, que pendura até hoje no judaísmo. Aqui nós também podemos ver a geografia, né, desse livro, dessa época. Jó vivia na terra de Uz, localizada possivelmente ao sul da Edom, atual Jordânia, ao norte da Arábia. A região era desértica, com clima seco e hostil, o que explicava as tempestades de areias, ataques de povos nômades e os rebanhos típicos da região, né? O livro de Jó, ele relata alguns rebanhos típicos da região seca e árida. Então, nós podemos ver sobre isso também. A geografia também influencia o simbolismo do texto, a tempestade do pó da terra, os ventos, tudo remete à fragilidade humana diante do poder de Deus, né? Nós podemos ver o poder de Deus porque ele reflete em toda a fragilidade humana, né? Ele está em tudo. Nós podemos ver o poder de Deus em cada agir, em cada circunstância na vida de Jó. Por mais que foi difícil o período, né? Que foi um tempo difícil para ele. Ele passou por muitas batalhas, por muitas perseguições, mas ele entendeu, né, o verdadeiro sentido da aprovação que ele estava passando ali e como nós estudamos, nós vemos aqui que nem nós mesmos podemos entender o que Deus realmente ele não revela por completo, né? Às vezes nós passamos por situações e não conseguimos compreender o porquê disso. E muitas das vezes era para que nós venhamos melhorar, para que nós venhamos aproximar mais do Senhor. Amém? Só para um efeito de curiosidade sobre a questão do Shivar, que minha colega falou aqui mais cedo, agora, é, isso se perdura tanto até hoje que nós tivemos um caso recente, né? Quando o Silvio Santos faleceu, pelo fato dele ter sido enterrado como judeu, a família ele entrou no período do Shivar, né? E o período do Shivar, é o primeiro período do luto que ele perdura durante 30 dias e é onde familiares e amigos se juntam para ficarem durante aqueles 30 dias reunidos como um método de apoio psicológico, né, e espiritual de um para com o outro até o final desses 30 dias. Aí após esses 30 dias é onde a família ela começa a retornar, né, para a sociedade. Ah, a geografia.
A terra de Uz é um local incerto, mas alguns estudiosos ligam o território dos amorreus, um povo semita que vivia ao norte da Arábia, que explicaria os nomes e a linguagem presentes no livro. Jó menciona animais específicos da fauna e da região, como o avestruz, o leão, o crocodilo e até mesmo o belmonte, que alguns associam ao hipopótamo ou até mesmo o dinossauro. Uma discussão interessante entre estudiosos, criacionistas e evolucionistas. A região de Uz ficava próximo a grandes rotas comerciais, o que pode explicar a riqueza de Jó e a rápida chegada de mensageiros trazendo notícias de desastres. Bom, eu vou dar continuidade à apresentação, tratando sobre o contexto histórico. Bom, o contexto histórico do livro de Jó, ele não refere-se a eventos históricos específicos de Israel, o que reforça uma universalidade. O contexto geral é de um mundo antigo, onde o relacionamento entre o homem e a divindade era interpretado através da recompensa e punição imediata, tal como a teologia da retribuição, que é a ideia de que Deus ele vai recompensar os justos e punir os ímpios nesta vida. Então, o livro de Jó ele vai desafiar essa lógica ao mostrar um homem justo sofrendo não por castigo, mas por um propósito maior. Maior que o nosso entendimento ele pode alcançar, que é a revelação da soberania de Deus. Bom, a sociedade era tribal e patriarcal, com autoridade concentrada no chefe da família. E Jó, ele não era só o líder da sua casa, mas ele também era juiz, respeitado pela cidade. Algo incomum para alguém fora do povo hebreu. Bom, o livro de Jó ele também pode ter sido usado como uma resposta filosófica aos desafios do pós-exílio, mostrando que o sofrimento ele não significa uma rejeição por Deus. E a teologia popular da época seguiu o princípio, né, da retribuição, e Jó ele quebra essa teologia ao apresentar um sofrimento não merecido, e isso antecipa a ideia do sofrimento redentor, que depois será visto na cruz. Bom, e a respeito de curiosidades sobre o livro de Jó, Jó ele possuía uma saúde física e emocional invejável antes das aflições. Ele era próspero, feliz, influente, ele era um homem íntegro. Jó ele é considerado um dos livros mais antigos da Bíblia, apesar de estar localizado entre os livros poéticos. E a maior parte do livro de Jó é composto por poesia. E somente os dois primeiros e os dois últimos capítulos são em prosa. E há uma batalha espiritual nos bastidores que Jó ele não chegou a conhecer, que foi o diálogo entre Deus e Satanás, que revela a verdadeira razão do sofrimento que ele estava passando. E Jó ele viveu 140 anos após a restauração que Deus trouxe à vida dele, o que pode indicar que Jó ele viveu por mais de 200 anos. E ainda tratando sobre as curiosidades do livro de Jó, eu acabei fazendo um paralelo entre Jó e Cristo, porque assim, embora Jó e Cristo e Jesus eles tenham vivido em um contexto muito diferente, há vários pontos em comum que vão mostrar Jó como alguém que antecipa os aspectos da vida e da missão de Jesus. E aí eu coloquei alguns pontos que eu quero discorrer um pouquinho sobre eles. Bom, o primeiro deles é que ambos eles foram justos e sofreram injustamente. Jó ele é descrito como um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, mas ele sofre profundamente sem uma causa aparente. E Jesus, da mesma forma, ele é justo por excelência, sem pecado, mas ele sofre a pior das mortes, que é a morte de cruz, e também sem culpa própria.
O segundo ponto é o abandono e a solidão durante o sofrimento. Jó, ele foi incompreendido pelos seus amigos, ele foi rejeitado pela sua esposa e ele se sente abandonado até pelo próprio Deus, quando ele vai dizer assim, por que escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo? Lá em Jó 13:24. E Jesus também, no seu momento mais difícil, ele foi abandonado pelos seus discípulos. Ele clamou lá na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Como está escrito em Mateus 24, 27:46. E ambos eles intercederam pelos outros. Jó, no final do livro, ele vai orar pelos seus amigos. Deus manda que ele ore pelos seus amigos. E a oração de Jó, ela é aceita. E Jesus também, da mesma forma, ele intercede constantemente diante do Pai e ele vai dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E por último, a restauração e a exaltação pós-sofrimento. Jó, depois de toda a dor, depois de perder tudo, Deus ele vai restaurar, né? E dar em dobro tudo aquilo que Jó ele havia perdido. E Jesus, da mesma forma, depois da cruz, ele é ressurreto e a exaltação direta do Pai. Em Filipenses 2:9 vai dizer: Por isso Deus o exaltou sobre a posição mais alta. E este paralelo ele vai mostrar que, mesmo séculos antes, Deus ele já estava revelando o seu plano de salvação e mostrando que a dor ela pode ter um propósito e que o sofrimento do justo ele pode resultar em bênção para muitas pessoas. Uma curiosidade também que vale a pena ser dita é que quando você vai estudar um pouco mais a respeito sobre a história de Jó e você começa a colocar os links, não só a história de Jó, mas assim como outras, você percebe que, por mais que ele seja um livro poético e que esteja ali posicionado entre Esté, Salmos, mais ou menos, vale a pena a gente buscar um pouco mais a fundo e ver que ele foi escrito ali por volta de 2000 a 1800 anos antes de Cristo. E quando a gente coloca isso em paralelo com as próprias coisas que acontecem na própria Bíblia mesmo, a gente entende e a gente acha alguns estudiosos falando que a história de Jó, ela acontece paralelamente a outras histórias patriarcais que a Bíblia conta um pouco mais atrás, né? Então, ali no período de Abraão, Sara, Ló, a destruição de Sodoma e Gomorra, Esaú e Jacó, até a, 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 a vida ali de José do Egito, mais ou menos, que já era no final do período da vida de Jó. Se você for colocar em ordem cronológica, tem muitos historiadores que eles falam que eles aconteceram paralelamente. Só que como Jó, né, estava ali situado na região de Ur dos Caldeus, ele não se cruza com as outras histórias patriarcais. Tanto que, como a minha colega falou, o livro de Jó ele não usa nenhuma das nomenclaturas patriarcais que a gente conhece, né? Como Abraão, Isaac, Jacó, ele não cita. E isso é algo muito interessante que quando você vai discorrendo a respeito e você começa a ir atrás, você fala assim, rapaz, que interessante. Alex, meu amigo, agora é todo seu. Wagner, agora é só me restaurar para que o Espírito Santo de Deus me inspire, porque só misericórdia, né? Porque depois que eles falaram tudo, eu já não sei mais nada. E agora o Espírito Santo pode me revelar alguma coisa para passar para vocês também, né? Fique em paz, que sempre tem mais para falar. Aqui nós vamos falar sobre um pouco sobre a aplicação, né? De tudo que nós aprendemos na vida de Jó, né? Como foi dito aí, né? Esse vasto conhecimento dos nossos colegas, né? Está todo mundo afiado hoje, né? Então, nós podemos aprender mais alguma coisa, né? Sobre esse livro. É um livro que ele não só está no passado, mas também está no presente e nos traz uma grande lição. Às vezes, eu tenho observado muitas das vezes
que às vezes a gente dá até muita importância mais no Novo Testamento, mas o Antigo Testamento nos traz uma grande lição, né? E desse homem que foi um exemplo, né? Um exemplo de integridade. E que hoje eu vejo que falta muito isso, né, na humanidade, nos tempos modernos que nós estamos vivendo, dessa igreja, né, atual, nós podemos tirar grandes lições aí da vida de Jó. Eu vou citar alguns pontos aqui, mas também quero compartilhar um sermão com os irmãos, né? Trabalhei em cima desse sermão para a gente poder aprender mais alguma coisa. O sofrimento de Jó faz parte da existência humana, mas Deus continua soberano sobre todas as coisas. Nem todo sofrimento é consequência do pecado. Às vezes, o justo sofre para um propósito que só Deus conhece. A perseverança de Jó nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando não compreendemos o que está acontecendo. Jó foi restaurado não apenas com o dobro de bens, mas também com um novo nível de intimidade com Deus. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. O livro nos lembra que Deus sempre tem a palavra final e que o nosso relacionamento com Ele deve ir além das bênçãos materiais, deve ser baseado na fé e na confiança inabalável. Bem, irmãos, diante desses pontos aqui que foram pautados, né, a gente observa a lição que esse livro, que a história de Jó traz para nossas vidas, né? Mas eu quero aqui falar sobre quero deixar aqui um sermão para nós nessa noite, que eu tenho deparado com pessoas que muitas das vezes questionam sobre o seu sofrimento. Eu já passei por uma certa feita, eu também cheguei a questionar Deus, porque eu estava passando por uma situação, e nesse período eu estava orando a Deus, né? Pedindo a Deus sabedoria do Espírito. E um certo dia eu estava no banho, e de repente eu comecei a chorar, e falar: Deus, por que eu estou passando por isso? Aí, de repente, o Espírito Santo falou comigo: olha, filha, tu não está me pedindo sabedoria? Como que você quer sabedoria se você não passa em alguns processos? Aí eu saí do banho, fui para o meu quarto, orei, pedi perdão para Deus, porque ali eu entendi, né, o propósito de eu estar passando por aquilo. Então, nessa noite, dando continuidade aqui ao nosso trabalho, eu coloquei aqui um assunto para falar sobre o sofrimento do justo. E o assunto que eu quero falar aqui é a razão pelo qual o justo sofre, né? Que nós temos visto aí muitas pessoas questionarem: por que eu sofro? Por que eu passo por isso? Né? E eu quero realmente nessa noite pautar, né? Porque talvez eu não sei como que você está aqui nessa aula hoje, não sei como é que você tem vivido sua vida no seu dia a dia, no seu âmbito familiar, no seu âmbito de trabalho. Sabemos que todos nós passamos por adversidade. E muitas das vezes essas adversidades nos levam a questionar, nos levam às vezes a questionar o nosso sofrimento, né? Então, o assunto que eu quero falar hoje, né, esse tema, essa pregação desse sermão tem como tema a razão pelo qual o justo sofre. E se nós, assim, definir sofrimento, o que é sofrimento? O que é sofrimento para nós? Então, o sofrimento pode resultar de várias causas, incluindo o pecado pessoal, o pecado de outros, a circunstância da vida e até mesmo a perseguição por causa da fé. A gente vai ver isso lá em 1 Pedro 4, 12, 16. No entanto, mesmo quando não compreendemos tal sofrimento, né, as razões por trás do sofrimento, a Escritura nos lembra que Deus é soberano sobre todas as coisas e que Ele pode usar o sofrimento para cumprir seus propósitos redentor. Ele se encontra em Isaías 55, verso 8, 9. Então, o sofrimento, ele pode ser de 3 características, né? O sofrimento pode ser por um propósito divino, pode ser por uma consequência, né, dos seus atos, pode ser também um pecado de outros, né? Então, a gente pode definir. E definindo aqui sofrimento, e aqui eu pautei 4 pontos. Por qual razão o justo sofre?
E o primeiro ponto que eu pautei aqui foi que o crente ele sofre por conta da queda de Adão e Eva. Quando Adão e Eva, lá no início, eles pecaram, entrou no mundo que o pecado. Então entrou a dor, a tristeza, o conflito e finalmente a morte sobre a humanidade. Então uma das causas aqui, primeira causa que o homem sofre, que o justo sofre, é por conta do pecado de Adão. E essa natureza adâmica, pecaminosa que entrou no mundo e que nós sofremos por conta deste pecado. Encontra lá em Gênesis 3, 16, verso 9. Uma segunda consequência, né, que a gente pode ver é seus próprios atos, né? O ser humano, muitas das vezes, nós sofremos pelos nossos próprios atos. A gente vai ver lá em Gálatas 6, 7, vai dizer, ó, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeia, isso também ceifará. Então, assim, nosso sofrimento vem muito de nossas ações, em muitos casos vem de nossas ações, daquilo que a gente tem plantado. Outro ponto que eu pautei aqui foi, por habitarmos em um mundo pecaminoso, corrompido por toda parte ao nosso redor, então os efeitos do pecado, sentimos aflições, angústia, ao ver a iniquidade sobre tantas vidas. A gente vai lá agora, por exemplo, em 2 Pedro, olha o que vai dizer lá para nós em 2 Pedro, capítulo 2, verso 8, vai dizer o seguinte, louvado seja Deus, porque este justo habita entre eles, afligia todos os dias a sua alma, justa pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Outro ponto que aqui eu quero pautar é que nós, os justos, sofrem também por conta de que? Ataque do diabo. Hoje, nossa luta, ela não é contra carne e sangue, e sim contra as hostes espiritual da maldade nas regiões celestiais. Então, o próprio livro de Jó traz isso para nós. Aqui Satanás, ele desafia Deus. Então, a gente vê Jó sofrendo um ataque do diabo. E muitas das vezes na nossa vida é isso que acontece. Sofremos por quê? Por conta do diabo. Ele está o tempo todo ao nosso derredor, tentando trazer, né, em nossas mentes, em nossas vidas, enfermidade, pensamentos que não glorificam ao Senhor, e nós sofremos consequências do próprio diabo. Esses foram 4 pontos que eu pautei aqui a respeito a razão pelo qual o justo sofre. Mas quando nós falamos sobre o porquê o justo sofre, nós também temos que lembrar que também Deus permite certo sofrimento. E falando ainda sobre por que Deus permite certo sofrimento, eu também pautei alguns pontos aqui. E o primeiro ponto que eu pautei, que por que Deus permite que nós passamos por sofrimento? O primeiro ponto foi para testar a nossa fé, para ver se permanecemos fiel a Ele. Eu sempre carreguei isso comigo. Ser fiel a Deus na bonança é muito fácil. Mas ser fiel a Deus no estado de Jó é o que nos leva a refletir. Então, muitas das vezes, Deus permite que nós passamos por esses momentos para saber, porque Satanás questionou Deus. Ele é próspero, ele é um homem que tem tudo, por isso ele é fiel a ti. E Deus conhecia Jó de tal maneira que ele permitiu que Satanás chegasse a tocar esse ponto na vida de Jó, mas Jó, ele permaneceu fiel. Quantas vezes Satanás tem tentado contra nossas vidas? Quantas vezes nós somos tentados? Várias vezes. Será que nós temos permanecido nessa fidelidade com Deus, né? Jó, ele traz essa realidade para mim e para você hoje, né? Permanecer fiel a Deus, não só na abundância, mas também na escassez. O apóstolo Paulo vai ser muito enfático, né? Aprendi a ser fiel, tanto na abundância quanto na escassez. Mas aqui, o que nós aprendemos é que ser fiel, íntegro, reto e justo, também no momento de aflição. Um outro ponto que eu pautei foi para fortalecer nossa fé, crescimento ou melhoramento espiritual. Em Tiago 1,3, a Bíblia diz, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E esse versículo está incluindo num trecho da Bíblia que encoraja as pessoas a considerar as provações como um motivo de alegria, pois ela os fortalece a fé.
Então, Deus, ele prova, muitas das vezes, a nós passar por momentos como Jó, sofrimento, adversidade, para nos fortalecer na fé. Eu vejo que, eu até fiz uma analogia hoje no trabalho, eu falei assim, que o milho, ele vai ser, nos nossos olhos, vai ser sempre o milho, né? Mas quando a gente coloca ele na panela e passa ele pelo fogo, ele se torna uma pipoca saborosa. Então, na nossa vida, nós passamos por um processo para nós chegarmos o quê? A ser moldados, a chegar a uma perfeição, a fortalecer essa fé, a tornar uma fé inabalável, uma fé que nos faz permanecer fiel, como Jó. Um outro ponto, né, porque Deus permite sofrimento, é para cumprir o seu propósito. Deus tinha um propósito para cumprir na vida de Jó, só que ele precisava passar por algum processo. Eu entendo isso quando eu vou lá em Gênesis, quando a gente vê a vida de José. Olha para a vida de José, por exemplo. José teve que passar pela humilhação dos irmãos, ser vendido, teve que passar por tudo aquilo, até chegar ao ponto de José ser governador. Mas só que José, ele teve que passar por que processo? Ser preso no Egito, caluniado, ele teve que ser vendido pelos seus irmãos, até o que Deus cumprir um propósito na vida de José, de que a família chegasse a ter José e permanece, e que Deus conservasse a sua descendência. Outro ponto nos leva ao arrependimento, que eu pautei aqui, é que Deus permite o sofrimento para nos levar ao arrependimento, a fim de confessarmos nossos pecados e nos voltar a Ele. Deus, por exemplo, ele permitiu que o povo de Israel fosse levado cativeiro. Por quê? A desobediência do povo. Deus permitiu ao povo entrar no cativeiro para quê? Para que o povo voltasse para ele. Foi necessário que Deus permite, às vezes, certo sofrimento na nossa vida. Eu penso assim, que Deus permite, às vezes, eu sofrer algumas consequências, porque muitas das vezes nós desviamos daquilo, do nosso foco, do nosso caminho, porque quando nós estamos no caminho com o Senhor, muitas das vezes o cristão é levado a desviar desse caminho. E às vezes Deus permite esse sofrimento para que nós possamos voltar para Ele, para que nós possamos gerar em nós arrependimento, né? E voltar para os caminhos do Senhor. Deus permite para o testemunharmos o nosso sofrimento, para encorajar e fortalecer outras pessoas. 2 Coríntios 1,4 diz que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estão passando por tribulações, com a consolação que recebemos de Deus. O objetivo de Paulo era fortalecer a fé dos coríntios, contando-lhes sobre as adversidades que enfrentamos. Ele também queria alertá-los sobre os falsos mestres que corrompiam as doutrinas cristãs. Agora a gente vamos ver lá o que está escrito em 2 Coríntios 1,4. 2 Coríntios 1,4. Olha o que vai estar dizendo para nós. Que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem em algumas tribulações, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Então, aqui Paulo está falando isso, que Deus permite certas circunstâncias, certos sofrimentos na nossa vida, para que nós possamos testemunhar a esses irmãos e que eles também possam ser fortalecidos na presença do Senhor. Outro ponto foi para propagar o seu reino e seu plano redentor. Toda injustiça que José passou nas mãos de seus irmãos e dos egípcios fazia parte do plano de Deus para conservar vossa sucessão na terra e para guardar vós em vida por um grande livramento. Então a gente percebe aqui o que eu já tinha falado anteriormente, né? Que para propagar o reino de Deus, muitas das vezes o sofrimento também é para propagar o reino. Isso aconteceu na vida de José, né? Para que Deus possa propagar o teu reino através desse sofrimento. E aqui, irmãos, eu quero finalizar aqui esse sermão, deixando aqui, né? Enfim, que aqui finalizo dizendo, porque para mim tenho por certo que o sofrimento do justo, do tempo presente, não pode ser comparado com a alegria a ser revelada em nós. Romanos 8,18.
Te convido a se tornar um cristão para que possa ter esta alegria e paz de consciência. Irmão, nada se compara à glória que se há de revelar em nós. Eu deixo aqui essa mensagem, que nós possamos, através dessa mensagem, trazer essa reflexão para nossas vidas e que nós possamos aí ser alimentados, né? Impactados, transformados e confrontados por essa poderosa palavra. Amém? Eu gostaria de fazer um link na fala do Alex. Eu estava comentando com minha mãe, até no dia que aconteceu, eu até mostrei a ela, e eu achei de grande valia para mim a apresentação desse trabalho, porque esses dias na igreja, no meio da pregação do pastor Jânio, eu sempre costumo levar um caderninho e anotar algumas coisas. Só que naquele dia em questão, a minha mente, ela simplesmente se esvaiu de dentro da igreja. Eu não conseguia prestar atenção no culto por conta da minha mente e eu estava com o caderno em mãos. E nesse caderno, eu tive a oportunidade de escrever algumas coisas pela primeira vez, né? Assim, de ler algo e de escrever algo. E eu achei tão interessante a questão deste livro, do que a gente apresentou hoje, que foi exatamente aquilo que eu tinha escrito naquele caderno. Eu fiz um pequeno esboço, todo errado, todo do meu jeito, e é onde ele fala exatamente sobre a fé em meio ao silêncio de Deus. E quando a gente traz isso para essa aplicação teológica hoje e tudo, foi onde eu consigo ver que desde lá de trás, Deus ele estava me mostrando certas coisas para preparar para hoje. E muitas das vezes a gente não entende. E uma coisa que eu fui separando por tópicos, e algo que me pegou muito, foi exatamente a questão de que Jó foi um homem íntegro. E da mesma forma que Jó foi um homem íntegro, ele foi provado da mesma forma. Deus não pegou a integridade de Jó e falou, não, ele vai ser intocável. Muito pelo contrário, Deus permitiu que o inimigo tocasse nos bens de Jó e tocasse naquilo que ele tinha e fizesse que ele perdesse tudo aquilo que ele tinha, não por nada, não porque Jó errou, não porque Jó estava em pecado, não porque Jó merecia aquilo, mas para mostrar para o inimigo que mesmo em meio às provações, ele continuaria sendo íntegro, né? E uma das coisas que eu coloquei foi que muitas das vezes, em meio à nossa aprovação, a gente sempre pergunta para nós mesmos e para Deus. Eu acredito que na primeira oração de todas, quando nós estamos passando por qualquer prova, é Jesus, aonde foi que eu errei? E a gente acaba esquecendo que a prova, o deserto do cristão, muitas das vezes, não é por causa do seu pecado, você não errou. Deus, ele prova os seus através do deserto, não porque você errou, nem todo sofrimento é por conta do seu erro. Deus, ele pode estar mostrando a você que em meio ao seu sofrimento, você precisa ser fiel, você tem que ser fiel, né? Uma outra coisa que me deixou muito intrigado em ter escrito isso foi em ter percebido o silêncio de Deus no momento em que Jó mais precisava e a terra se tornou um caos total, né? Quando os amigos de Jó foram até lá e eles viram Jó naquela situação, e a Bíblia fala que os amigos ficaram em Shivar, que seria aquele luto profundo, foi porque quando eles viram a situação de Jó, eles não conseguiram falar nada, porque a alma de Jó estava tão esmagada por aquele momento que as palavras dos amigos de Jó não valeriam de muita coisa naquele momento. A dor dele era pior do que a dor da própria morte, que ele estava ali respirando em meio às suas perdas, que nem os amigos conseguiriam sustentar, entre aspas, uma alegria dentro de Jó. E quando a gente vem trazer para essa aplicação para o nosso dia de hoje, a gente
Às vezes, quando está passando ali em meio às provas, a gente tenta se encostar naquela amizade ou em alguém que a gente talvez queira ouvir um conselho, quer ouvir algo que talvez venha de Deus, mas a gente não entende que a hora de ouvir não é aquela. A gente quer porque quer ouvir algo ou receber uma mensagem de Deus, e a gente fala bem assim, não é. Nem sempre seus amigos vão saber o que dizer, nem sempre o seu líder vai ter o que dizer, porque o momento da sua resposta não é essa. E o silêncio de Deus traz para dentro de uma alma cansada, uma alma quebrantada, um vazio tão grande, mas não quer dizer que Deus te abandonou. Não quer dizer que ele te deixou a ver navios. Muito pelo contrário. O silêncio de Deus, ele mostra que ele está escrevendo algo muito maior que somente o tempo e a sua perseverança vai te mostrar futuramente. Não é algo momentâneo, não é algo por agora, né? E quando a gente pega e a gente traz ao coração do próprio Jó, quando o Jó já está ali a- a- no auge, no auge do seu sofrimento, ele abre a sua boca, ele amaldiçoa o seu dia, ele amaldiçoa o dia em que ele nasceu, deseja nunca ter nascido, e aí é onde ele abre as legalidades para os seus amigos começarem a lhe julgar, aos seus amigos a começarem a acusar e insinuar que ele merecia tudo aquilo. Só que quando a gente traz para a nossa aplicação do hoje, quando a gente para e a gente pensa, não é errado questionar, não é errado lamentar, sabe? Mas a gente começa a perceber que a verdadeira fé não é a ausência das dúvidas. Duvidar é humano, porque nós somos humanos, né? A nossa carne é fraca, a nossa carne ela tendencia a dúvidas, porque nós estamos fadados a ter sempre segurança de algo. Então, dúvidas é algo certo, mas a verdadeira fé não é você se ausentar dessas dúvidas, mas muito pelo contrário, é você permanecer na sua fé, apesar das dúvidas estarem te bombardeando a todo momento, né? E Deus, ele nos chama para ser um crente sincero, mesmo apesar das feridas, mesmo apesar das dúvidas, ele nos prefere sendo um crente sincero e ferido, mas com lágrimas verdadeiras, do que um crente religioso e frio, né? E por muitas das vezes mentiroso. Da boca para fora tá tudo bem, mas o coração ele tá ali transparecendo coisas absurdas, né? E a gente, quando a gente vai prosseguindo e prosseguindo, a gente vai conseguindo ver a grandeza de Deus e tudo mais, e a gente começa a perceber que a resposta de Deus muitas das vezes não é resposta humana, né? Muitas das vezes Jesus ele nos mostra detalhes, Deus ele nos mostra pequenos detalhes simplesmente na sua soberania, né? E quando Jó pergunta onde tu estavas quando eu lançava os fundamentos da terra, traz muita coisa para nós e traz aquela resposta de Cristo, de do próprio fundamento em si, onde o Alex até falou da questão do antes eu só te ouvia e tudo, sabe? E hoje eu te conheço e tudo mais. Como está lá em Jó 42, se eu não me engano. Quando a gente traz para as nossas aplicações hoje, a gente percebe que muitas das vezes a gente sempre está pedindo Deus explicações, sempre perguntando por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, e a gente esquece de observar quem Deus realmente é, nas mínimas coisas, no firmamento, o simples parar e olhar para o céu e observar a grandiosidade de um Deus para um problema talvez tão louco na nossa cabeça que a gente acha que é grande demais, mas que é pequeno para um Deus que tudo pode. E a gente também esquece que o sofrimento, ele nos leva a uma dimensão de intimidade com Deus absurda. E quando a gente finaliza já o livro de Jó, a gente pode ver essa restauração, né? E aí é onde entra a questão da maturidade espiritual em meio ao problema. Porque Jó, ele tinha de tudo para se revoltar contra os seus amigos, se revoltar contra a sua esposa, se revoltar contra aqueles que o feriram, que lhes apedrejaram. Claro que não houve apedrejamento, mas no sentido figurativo. Mas muito pelo contrário, Jó ele se restaurou tanto com um propósito espiritual tão grande que Jó fez totalmente o contrário que aquilo que nossa natureza adâmica faria.
Jó, ele orou e intercedeu por aqueles que o feriram, né? Jó esteve junto, e tudo aquilo fez parte da sua restauração. Quando Jó libera, ele começa a liberar esse perdão, né? E aí a Bíblia fala que Deus dá tudo aquilo em dobro, filhos, casa, bens, rebanhos, e foi tudo muito maior do que Jó tinha antes. Jó foi muito mais próspero do que era antes, né? Só que além de tudo, além de riquezas, além de bens materiais e rebanhos, esse processo que Jó viveu trouxe muito mais, um enriquecimento espiritual do que em bens materiais. E aí, quando finaliza, a gente consegue perceber que o próprio sofrimento de Jó virou o ministério de Jó. E quando a gente traz para nossas vidas isso hoje, a gente percebe que Deus ele não desperdiça dores. Ele não desclassifica nenhuma delas, por mais menor que seja, basta confiar e basta transformar as nossas feridas em fontes, porque o que a gente passa hoje, o que a gente sofre hoje, assim como Jó, é o nosso ministério. Se a gente sofre por um lado de alguma coisa, se a gente sofre por outro, é transformar as nossas feridas em fontes de águas vivas que possam vir inundar novas pessoas, restituir a fé de outras pessoas, ao invés de ficar somente murmurando e murmurando e murmurando, é saber usar o nosso deserto ao nosso favor, em crescimento espiritual, em maturidade espiritual, porque a restituição de Deus não é só material. O material ele pode vir por consequência da sua fé inabalável, da sua persistência, mas acima de tudo uma restituição espiritual, emocional e principalmente de relacionamento com Cristo. Ô, John, só para mim finalizar, queria deixar aqui, né, um conselho espiritual, né, algo que o Espírito Santo falou comigo aqui agora, né, enquanto você estava falando, é, o que pode tornar o seu sofrimento menor, né? A gente vê que a murmuração, ela atrai muitas coisas que a murmuração não é de Deus, né? Tanto que você viu que o povo murmurou tanto lá no deserto, olha, falou, assim, lá no Egito eu tinha isso, eu tinha comida, tinha isso, tinha aquilo, e aí que fez o povo peregrinar ali 40 anos. Então, murmuração não agrada a Deus, né? Mas algo que o Espírito Santo falou comigo, é um versículo muito importante aqui em Jó 42, verso 2. Um versículo talvez ali bem destacado no livro, que é: bem sei eu que tudo pode, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E o Espírito Santo de Deus falava comigo assim, que para nós tornar o nosso sofrimento menor, por que Jó fala isso em meio a um sofrimento? Sabe por quê? Porque Jó sabia que toda a riqueza que ele tinha foi Deus. Eu tenho convicção que Jó tinha plena consciência de que tudo que ele era, de tudo que ele tinha, de tudo que ele, lá atrás ele tinha, foi a mão de Deus. Então, eu vejo assim, Jó falando, ó, eu estou passando pela prova, mas eu também preciso trazer na minha memória tudo que Deus já fez na minha vida. Será que ele não pode fazer isso? Então, quando você estiver passando pelo momento de prova, lembra do que Deus já fez por ti. Porventura, Deus não poderá também passar nessa prova contigo? Então, eu acho que o que torna o nosso sofrimento menor é nós trazer sempre a lembrança de tudo que Deus já fez. Muitas das vezes nós levamos o nosso sofrimento a um patamar tão elevado porque nós esquecemos de tudo que Deus já fez na nossa vida. E o Espírito Santo ministrava isso em meu coração. Talvez, muitas das vezes, nós esquecemos das coisas que Deus já fez na nossa vida e, nem meio ao sofrimento, nós precisamos lembrar de tudo que Deus já fez. Porventura, não pode o Senhor também fazer muito mais? Então, talvez isso possa, talvez, aliviar o teu sofrimento. Possa, talvez, trazer um conforto para essa dor que você está passando nessa noite, ou eu, não sei, talvez, qualquer uma pessoa. Então, eu sempre lembro, né? Esses dias eu estava meditando nisso, e o Espírito Santo de Deus falou isso comigo. Ó, você lembra de tanta dor que você já passou e você venceu comigo? Então, do mesmo jeito, o Espírito Santo de Deus ministrou para mim falar isso, né? Para nosso sofrimento tornar menor, lembra de tudo que eu já fiz. Amém? Amém e amém. É Lamentações 3:21, né?
Quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. Glória a Deus. Literalmente. E, cara, sendo bem sincero, já finalizamos que a gente falou demais. Mas eu achei, eu achei isso algo tão incrível, porque eu não tenho uma palavra certa para falar, então vai incrível. Mas eu achei isso tão incrível porque foi algo que eu fiz para, tipo assim, despretensiosamente, num culto de domingo onde eu devia estar prestando atenção na pregação do pastor Jânio. E, tão despretensiosamente eu simplesmente escrevi algumas coisas, sabe? E na minha cabeça eu falei bem assim, não sei por que que eu tô escrevendo isso, porque eu não tenho coragem de falar isso da frente da igreja. E realmente não tem. E veja só, né? Caiu quando nós estávamos estudando sobre isso e a hora que o Alex começou a falar, eu falei, "Vixe, eu tenho isso anotado em algum lugar." Fui lá e peguei o caderninho, já tinha anotado aqui também na minha planilha. E você vê como as coisas elas se encaixam, né? A proporção que a gente vai indo, como é fantástico. Só isso que eu tenho a dizer. E me encerro por aqui, que eu já falei demais hoje. Eu ia até fazer uma gracinha aqui com o Jó 42, 14, 15, mas Geminho, ela não tá na aula para me dar apoio moral, então eu vou ficar quietinha. Mas aqui eu quero agradecer ao John, agradecer a Keren, né? Não, Keren mesmo. É que eu escrevi seu nome aqui, viu, Keren? Porque eu não decorei ainda. Quero agradecer também aqui a Thaís, né? Assim, porque eu vi que nosso grupo, né? Nos dedicou para poder transferir, passar todo o nosso conhecimento, aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós não conhecemos, que o Espírito Santo traz a revelação, né? Deus, né, Wagner? Esse semestre você me colocou em um grupo, né, Wagner? Porque no outro você me deixou sozinho. Você, e eu orei para Deus para poder falar para o Senhor da Wagner.